Muito bem, boa tarde a todos, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gravando mais um vídeo para este canal, que é o seu canal, o canal Som de Muitas Águas. E eu sou o vosso irmão em Cristo, José Modesto. Quero agradecer a Deus e a todos vocês por assistir esses vídeos e se inscrever no canal. Desde já, antes de eu iniciar o tema de hoje, eu vou pedir a todos vocês que vai assistir, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sino para todas as vezes que eu gravar um novo vídeo, vocês estejam avisados de um novo conteúdo na plataforma. Também faça o seu comentário, compartilhe se assim todos vocês quiserem fazer. Amém? Graças a Deus, amados irmãos da Palavra de Deus e ouvinte, toda a humanidade, pertencente à igreja evangélica ou não, eu vou iniciar aqui uma série de vídeos. Vamos abordar um assunto que é um tanto quanto polêmico. Na verdade, é um assunto bem polêmico. No meio evangélico, no meio cristão, dentre as igrejas, esse é o assunto mais polêmico que surge e que surgiu e que vive em nosso meio. Qual é o assunto? É sobre dízimos e oferta, especificamente dízimos, porque oferta ela é uma ação tradicional de toda a humanidade. Independente se você é evangélico ou não, você sempre é um ofertante de alguma obra, seja de uma igreja evangélica, seja de uma obra voluntária, de uma obra social. Então, qualquer ajuda que você direciona a uma instituição, seja evangélica ou não, você é um ofertante daquela obra em torno. Ali, no que envolve naquela obra, seja igreja, seja obra social voluntária, seja órgãos, enfim, né? Podemos entender que a pessoa, quando ajuda uma instituição de caridade, uma instituição de representação para as pessoas que são viciadas, né? Centro de recuperação de viciados, enfim, então, quando você ajuda essa instituição, você é um ofertante desta obra. Amém? Então, por isso, eu vou iniciar hoje, para a glória de Deus, neste dia chamado hoje, a falar a respeito do dízimo, que é um assunto bastante polêmico, muito comentado e talvez pouco entendido por muitos. A maioria das vezes é pouco entendido. Então, vamos pedir sabedoria a Deus. Eu vou iniciar hoje falando, no primeiro assunto, no primeiro livro que fala sobre o dízimo, que é em Gênesis 14, onde Abraão ofereceu a seu dízimo ali, o sacerdote Melquisedeque, naquela época. Então, vamos iniciar falando esse primeiro assunto e no decorrer do tempo, dos vídeos que a gente for gravando, vamos falar por etapa, cada ocasião do dízimo, cada tempo, cada livro, até que vamos chegar lá em Malaquias 3:10, onde hoje é muito usado aquela passagem, quando Deus pediu ali ao povo, ao sacerdote, para cuidar e trazer os dízimos à casa do tesouro. Amém? Eu creio que Deus vai falar conosco, vai nos dar muitas bênçãos nesse período, e vamos orar para que o nosso entendimento chegue a um dominador comum, que nós possamos entender de fato, aleluia, o que Deus quer falar a respeito dos dízimos e das ofertas para conosco. Amém? Desde já eu quero que você apanhe a sua Bíblia e vamos abrir ela no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 14, e vamos ler a partir do verso 14 também. Amém? Onde Abraão foi resgatar os seus que teria sido prisioneiro de guerra pelo rei ali de Sodoma e de Gomorra. Amém? Então vamos lá. Já apanhou a Bíblia? Tudo bem. Se você ainda não apanhou, quando nós terminarmos, melhor dizendo,
você pode examinar todos esses versículos e até, por que não, todo o capítulo, para você ter um entendimento melhor do que está escrito aqui. Vamos lá a partir do versículo 14, em Gênesis 14, 14. Quando Abraão ouviu que seus parentes estavam presos, chamou 318 homens treinados de guerra, nascido e treinado em sua casa, e perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e eles e os seus servos os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de volta todos os seus bens, trouxe também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, com ele também, e todas as mulheres e o povo, para a glória de Deus. E depois Abraão voltou do ataque, do ataque sobre aos reis que estavam com ele. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale, glória a Deus, do rio. Então, aqui vamos parar no versículo 17. Então, podemos ver, meus irmãos, que no versículo 14 a 17, o que aconteceu? Abraão, o povo de Abraão, não sei onde Abraão estava no momento, talvez estava descansando na sua tenda, quando aconteceu esse fato, o rei ali de Sodoma, daquela região, foi lá, invadiu a região onde estava a parentela de Abraão, seu sobrinho Ló, com as suas famílias, seu povo, as almas do qual ele tinha por responsável, e saqueou toda a terra, levou os bens, levou Ló, levou toda a família, como prisioneiro. Quando Abraão ficou sabendo do acontecimento que eles tinham feito com seu sobrinho Ló, a Bíblia diz aqui que Abraão logo juntou 318, não é isso? 318 homens de confiança do seu exército, pessoas que ele tinha treinado na sua casa, conhecia bem a batalha de guerra, eram pessoas capacitadas para entrar em uma guerra e vencer, é claro, com a ajuda de Deus. Então, por mais que depressa, a Bíblia diz que Abraão juntou esses homens e foi até ao rei dali de Sodoma e invadiu aquela região à noite, feriu aquele povo e resgatou todas as almas que eles tinham em cativeiro ali. E voltando consigo, também trouxe como o rei de lá, como prisioneiro. E chegando de volta na sua terra, a Bíblia diz que veio Ló com a sua família, os seus povos, os seus bens, né? Ló era um homem rico também, já nessa época. E assim foi. Quando Abraão chegou na sua terra de volta, a Bíblia diz que o que aconteceu, vamos ver o que aconteceu quando Abraão voltou da guerra e trouxe seu sobrinho com toda a família, com todos os seus bens, os bens do sobrinho. A Bíblia diz que os bens de Ló. Abraão resgatou tudo e trouxe de volta. Amém? Vamos ler agora a partir do versículo 18 para a glória de Deus. Amém? Aqui agora vai entrar o tema de Melquisedeque, o rei de Jerusalém, ou de Salém. Então Melquisedeque, já no versículo 18, o rei de Salém, que hoje é Jerusalém, o sacerdote do Deus Altíssimo, que maravilha, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo ao rei, deu o dízimo de tudo, ponto. Amém? Olha só o que está escrito aqui. Vamos observar, né, entender melhor. A partir do versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho a Abraão e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo.
porque entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ponto. Maravilhoso, né? Quando nós lemos essa passagem, esses 3 versículos aqui, 18, 19 e 20, nós podemos entender que houve uma certa troca de favores. Uma certa troca de favores, de bênção, melhor dizendo, de bênção, de Abraão para o rei de Jerusalém, de Salém, para Melquisedeque, e de Melquisedeque para Abraão. Então, o que aconteceu ali? Melquisedeque, sabendo que aquela vitória que Abraão obteve foi bênçãos do céu, ele, como era um sacerdote do Deus Altíssimo, ele teve o cuidado, o prazer de trazer a Abraão a bênção, né? A oração, a unção, abençoando Abraão em nome do Deus Altíssimo, e em seguida trouxe pão e vinho a Abraão. Veja que Abraão era um homem rico, mas ele não encurtou de trazer oferta também para Abraão e presentes, melhor assim dizendo. E Abraão, por sua vez, por sua alegria, por gratidão a Deus, gratidão ao rei de Salém, o qual tinha orado por ele, tinha abençoado, tinha colocado as bênçãos de Deus à disposição de Abraão, mais uma vez. Então Abraão, por sua vez, se sentiu confortável e ofereceu o dízimo de tudo ao rei de Jerusalém, que era sacerdote. Então, em primeiro lugar, qual foi a atitude de Abraão? Foi uma atitude sábia e maravilhosa, uma atitude correta, porque ele estava entregando o seu dízimo ali naquele momento para o sacerdote do Deus Altíssimo, o qual certamente necessitava, embora era o rei, mas sabemos que a obra de Deus, o templo, onde envolve as orações, os encontros dos fiéis, dos salvos, daqueles que buscam a Deus, sempre necessita das ofertas, das ajudas, voluntariamente falando, das pessoas que ali o frequentam. Entendemos, meus irmãos? O dízimo ele começou como voluntário. Quando nós chegar no próximo vídeo lá, onde Jacó já fez um voto a Deus sobre o dízimo, ele continua sendo um ato voluntário. E a Bíblia não diz, não há nenhuma passagem bíblica daqui para frente que Abraão novamente deu o dízimo ao rei de Salém. Não, a Bíblia só fala nesse instante. Agora vamos ler a partir do verso também 21 para nós entender mais um pouco sobre esse assunto. Amém? Graças a Deus. Após o verso 21, o que foi dito aqui, que está escrito, e o que aconteceu. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as posses e toma os bens para ti. Das minhas posses, toma os bens para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma do que é teu, para que depois, no fim, ocorra que você venha dizer que eu enriqueci com os teus bens. Aleluia, está vendo só o que aconteceu? Então, alguns falam que, sim, aí a partir do verso 24 você pode ler também, que esse capítulo vai terminar, Abraão dizendo aqui, eu não vou continuar mais, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, Abraão, a partir do verso 24, Abraão vai dizer que uma parte daqueles bens pode ficar com os 4, são 4 nomes que são citados aqui, certamente eram os chefes do exército de Abraão. Essas 4 pessoas, que está aqui escrita seus nomes, o qual Abraão disse, uma parte pode ficar com eles, mas comigo, não, para mim, não quero nada. Primeiro que Abraão já era um homem rico e temia a Deus. Então, Abraão foi um homem sábio, mais uma vez, nesse momento aí, quando o rei disse, não, você pode ficar com meus bens, que são os despojos da guerra, para ti. Abraão negou, porque Abraão sabia que no futuro as más línguas, as más conversas ia surgir no meio do povo. Eu dizia, Abraão dobrou a sua riqueza, porque certamente ele
tomou tudo que o rei de Sodoma tinha. Meu Deus, mas Abraão, por sua vez, sendo um homem sábio, glória a Deus, negou a palavra do rei de Sodoma e não quis os seus bens. Não é maravilhoso isso? Então, voltando ao assunto. Abraão deu o dízimo ali ao rei de Jerusalém, ao rei de Salém, Melquisedeque, já representando o rei eterno, Jesus Cristo, o qual vinha depois de muitos anos, nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? No decorrer desses vídeos, desse estudo, vamos chegar a todas as etapas, vamos passar por todas elas e vamos entender de fato o que significa o dízimo, o que significou no tempo antigo e o que significa hoje. Amém? Hoje eu não vou já resumir, porque é um assunto muito longo e precisamos realmente de entender esse assunto para não falar coisas vãs, né? Não falar ao vento, falar exatamente aquilo que é necessário e o que devemos aprender no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu já quero adiantar um conselho a você, você que pertence a uma igreja, que é dizimista ou que não é. Uma coisa eu vou lembrar a você aqui, uma situação. Você nunca, jamais deve mentir a respeito desse assunto do dízimo. Porque o que acontece dia de hoje, nos dias atuais, há muito tempo está acontecendo isso nas igrejas. Muitos estão mentindo por causa do dízimo. É um grande perigo. Quem mente corre o risco de perder a tua salvação. E ambos, os dois lados, costumam mentir. Tanto mente o membro da determinada igreja e do outro lado, da diretoria, do pastor, do seu líder, também acontecem mentiras. Então, são mentiras do lado do pastorado, da igreja, e também há mentiras do lado da membresia. Isso é muito perigoso. Você não deve mentir, seja pastor, seja membro. Fale a verdade, seja verdadeiro. Deus é com aqueles que falam a verdade. Amém? Você pode até se perguntar, irmão José, mas é obrigado dar o dízimo? É obrigado? Não é obrigado? Eu digo a você de antemão, não é obrigado, mas também você deve dar. Amém? Não é obrigado. Por que eu posso dizer que não é obrigado? Deus não quer nada à força de ninguém. Deus te dá o livre-arbítrio de você conduzir a tua vida como queres. Amém? Então, tudo que é obrigado, que é constituído ou praticado sem fé, se torna pecado na tua vida. Então, se você é dizimista, está dando dízimo obrigado, então você está pecando. É melhor que não dê. Ou se você entende que não é necessário dar, você não dê. Mas seja verdadeiro. Fala para os outros, eu não dou dízimo porque eu não concordo, mas eu dou oferta. Glória a Deus, você não vai ser condenado por isso. Agora, o importante é não mentir. Sempre falando a verdade. Amém? Alguém vai dizer, mas se ele não der, ele está roubando a Deus. Não, isso não existe. Nós vamos chegar lá. Quando nós chegar naquele versículo lá de Malaquias 3,10, vai haver muitas discussões, mas vamos chegar no entendimento comum para a glória de Deus. Amém? Não sou contra o dízimo. Não. Também sou contra. Eu sou contra da maneira que ele é aplicado no meio das igrejas. Amém? Graças a Deus, aí está, né? Você já pode, eu já vou adiantar, nós temos aqui no capítulo 28, no versículo 20, né? Onde Jacó, 28, 20, aqui está. Onde Jacó também fez um voto a Deus. No próximo vídeo, nós já vamos falar sobre esse assunto aqui, em cima desse versículo, capítulo 28, versículo 20, onde Jacó fez um voto a Deus do dízimo. Veja que o dízimo começou com Abraão, segunda parte, segundo acontecimento do dízimo foi com Jacó, e tudo foram votos, foram agradecimentos que fizeram voluntariamente para a glória de Deus. Amém? Vamos entender esse assunto no nome de Jesus. Graças a Deus. Então está aí, meus irmãos,
Deus vai continuar falando conosco sempre. Vamos aprender para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus discernimento, examinar esses versículos com bastante cautela, para que Deus fale poderosamente em nossos corações para sempre. Graças a Deus, eu quero me despedir de todos vocês. Glória a Deus, deixando um forte abraço para todos. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, venha abençoar a todos vocês, vocês que assistem esses vídeos, vocês que compartilham, vocês que já estão inscritos, que vão se inscrever. Que Deus abençoe a vossa família, a vossa casa, que as bênçãos do céu venham sobre as vossas vidas, o livramento do Senhor, o Deus dos exércitos, Jesus Cristo eterno, que morreu na cruz para salvar a minha alma e a sua. Por favor, você que ainda não é crente, aceite a Jesus Cristo como Salvador, confesse a Ele como teu Salvador. Aleluia, porque o fim está próximo. Não tarda, não espere mais. Vá de encontro a Jesus Cristo. Aleluia, entrega a sua vida a Ele. E o resto, o demais, tudo Ele fará. A dificuldade da vida, o enfrentamento com os problemas espirituais, Jesus Cristo vai te guiar, vai te auxiliar, e tenho certeza que a tua vida será uma bênção no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu despeço aqui de todos vocês com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficam todos com Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.